Fala família, microfone ligado, está no ar mais um Vibcast. Hoje, pessoal, nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa que tem uma trajetória, uma mulher que transformou a preocupação com as necessidades de uma população na sua atuação comunitária. Nossa convidada hoje participa de ação na área de saúde, na área de inclusão, assistência social, né, defesa de direitos humanos. E nós vamos conversar um pouquinho com ela também, nós vamos xingar aqui um pessoal do poder público aqui, com essa questão de educação, esse monte de obra parada aqui em Contagem, né? Que está, né? Principalmente naquela região ali de Nova Contagem e Várzea das Flores. Né? Hoje a nossa convidada ela é mãe, pastora, agente de saúde, liderança comunitária e ela também é participante na vida pública de Contagem. Conosco, né, Diane? Diane do Manancial. Tudo bem, Diane? Seja bem-vinda ao Vipcast. Tudo bem, Fábio? A paz do Senhor, né? Estou muito feliz de estar com você aqui nesta noite, né? Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar com vocês, e vamos conversar um pouco, vamos falar um pouquinho do que tem acontecido, né, conosco nesses últimos anos. Ô, Diane, sem entrar muito no assunto, fala um pouquinho da Diane mãe, da Diane agente comunitária, sem contar muito segredo no começo para o pessoal, para o pessoal ter um pouquinho de curiosidade lá no E isso, final. para ficar com curiosidade, né, É, Fábio? Eu sou casada, né? Sou mãe de 2 filhos e pastora. Sou agente comunitário de saúde, já tem 10 anos que sou agente comunitário de saúde. Moro na região de Vargem das Flores, Caivera, há mais de 20 anos. E sou uma pessoa simples, comum. Acho que o que me identifica muito na comunidade é justamente o fato de eu ser uma pessoa simples, acessível às pessoas, né? E é isso, estamos ali naquela região ali com muito carinho, com muita alegria, junto com aquela comunidade agora. e conta para nós aqui, você já é política, já trabalhou, já foi vereadora, já foi alguma ação política, recebe alguma coisa da prefeitura? Como é que é a sua vida aí? Eu Eu sou política, né, Fábio, porque eu acho que tem coisas que estão na nossa veia. Diante do Manancial é política. Não vivo da política, mas eu sou, uma ativista social e uma liderança política hoje. Não recebo nada da política, nunca tive cargo político, nunca recebi recursos públicos, né, durante esse período qual eu participo da política, que tem em torno de 6 anos. Estou aí hoje numa construção nova, mas nunca me beneficiei de recursos, públicos e nem cargos políticos. Isso é bom, é importante. Não que seja ruim pegar um dinheirinho da prefeitura, não, mas. Olha, olha. Ô, tô precisando de patrocinador aqui, ô Ricardo Faria. Vamos patrocinar nós aqui, ó. Ô, Diane, geralmente todo mundo que veio aqui no podcast, já tive algumas pessoas bacanas aqui, né? Aliás, todo mundo é bacana que já teve aqui, na verdade, né? E assim, as pessoas sempre vêm uma experiência de infância. De onde que vem esses valores, essa formação de valores da Diane? Ô, Fábio, eu nasci, em Padre Fialho, né, ali é um arraial, né, que chama-se Córrego dos Quintão. Eu nasci em casa mesmo, no interior de Minas Gerais, eu e minha mãe. Então, assim, de uma família simples, de uma família humilde. Meus pais eram lavradores, trabalhavam em terra de fazendeiros da região. Uma família muito simples, mas que eu acredito que o que eu tenho hoje eu carrego de onde, me foi ensinado, porque a própria palavra de Deus fala que nós devemos ensinar o filho no caminho, ensinar valores, né. E hoje a sociedade ela está da maneira que está, porque muitos não estão ensinando valores, não estão ensinando princípios para os seus filhos, e eu tive o privilégio de ter, o pai e mãe que me ensinaram o que eu sou hoje, a respeitar, a honrá-los, a obedecer, temer a Deus. Me ensinaram, fui criada na igreja católica, e os valores que eu carrego foram ensinados por eles, porque eles eram assim. Meus pais, eles não tinham dinheiro, tinham poucas condições financeiras, porém, onde meu pai chegava, ele comprava só com o nome dele. Ele não precisava ele não precisava
pagar, ele comprava e deixava anotado em qualquer lugar da cidade, sendo que ele morava no interior, mas a palavra dele tinha muito valor, ele era uma pessoa honrada. Nós nascemos assim, crescemos na roça, eu e mais 4 irmãs, num um lar simples, humilde, mas com muito amor, carinho, né, e a minha infância me traz ótimas recordações. Isso, filha única? Não, somos 5 irmãs, 5 mulheres, tudo mulher? 5 mulheres. Ô, beleza, hein, Meu pai isso. sofreu muito. É, ou não, né? Mas é importante. Filha mulher Mas dá trabalho. e onde Contagem, Nova Contagem, Vaz da Flores entrou na sua vida? Quando é que passou a ter esse momento de você estar transformada aqui em Nova Contagem? Que você veio, como é que você veio parar aqui em Nova Contagem, nessa região? Então, Fábio, eu mudei para Contagem em 98. Eu vim morar na casa da minha irmã, no bairro Santa Helena. E aí conheci meu esposo, casei um ano depois e precisávamos de um lugar para morar. E na época a região era uma região que estava em expansão, né? Na década de 90, final de 90. E aí compramos um terreno no bairro Bougainville, ali na região de Caivera, Nova Contagem. E estamos ali até hoje. Então, é a região que eu moro há mais de 20 anos, a região de Vargem das Flores. É uma região que enfrenta muitos desafios, já avançou um pouco, mas ainda é uma região que enfrenta, muitos desafios, né, na questão do desenvolvimento. E foi assim que eu fui morar, naquela região. Né? Me casei, quem casa quer casa, então a gente foi morar para lá. E teve algum gatilho assim que te despertou para essa vida de vida pública, essa vida de ajudar as pessoas, de defender as pessoas? Teve algum gatilho? Então, Fábio, eu acredito que fazer o bem às pessoas é algo que está dentro de nós. Isso que você está se propondo a fazer hoje é algo que está no seu caráter. Você gosta de fazer algo que possa, ajudar as pessoas. Isso é natural de você. Ninguém te tira isso. E eu, quando era criança, lá no interior, eu já gostava de cuidar das crianças que eram ainda mais necessitadas que eu. Ou seja, eu era pobre, mas tinha umas meninas que elas eram ainda mais sofridas do que eu. E naturalmente eu cuidava delas. Gostava de cuidar delas. Mas quando eu fui morar no Caivera, na região ali de Vaz das Flores, aconteceu um fato. Nessa época eu ainda não era política, já tinha o projeto social, porque o projeto nasceu antes da política. E aconteceu um fato que muitas pessoas já me procuravam pelo fato de eu ser pastora, e muitas pessoas me ligavam, pediam ajuda, e também eu já trabalhava no posto de saúde, então muitas demandas chegavam para mim. E houve um fato que me fez despertar, assim, para a necessidade que eu tinha de me posicionar na política, porque às vezes o cristão tem às vezes esse receio, essa resistência de se envolver na política, porque acha que não deve se envolver. Mas nesse ano, que foi a primeira vez que eu comecei a me movimentar mais politicamente, eu consegui, sabe, quebrar esse paradigma, entendi que eu precisava sim me posicionar. Por quê? Enquanto as pessoas, boas se omitem, os maus governam. Mas o que, assim, veio realmente, que foi aquele choque de realidade para mim, foi um senhor batendo na porta da minha casa. E já ajudava muitas pessoas, mas esse fato em si me provocou a tomar uma atitude diferente das que eu já havia tomando. Bateu na porta da minha casa, falou que a filha dele estava, na véspera de ter o neném, estava quase ganhando o neném, sentindo muita dor, já dores de parto, já havia ido no posto, ido em 2 maternidades, e ele falou que em um dos 2 lugares a atendeu, e ela era uma gestante de alto risco por causa da hipertensão. E ele falou: "Pastora Diane, essa menina, ela já perdeu mais criança, outro neném também, porque não foi atendida. E eu não sei mais aonde eu buscar ajuda. Só a senhora pode nos ajudar. O que que a senhora pode fazer para nós?" Eu no portão, em pé da minha casa, e os 2 dentro do carro na rua. Eu falei assim: "Eu? O que que eu posso fazer por vocês? O posto não fez, a maternidade não fez, a outra maternidade dispensou e vocês vieram atrás de mim." Ele falou: "Ó, é a única pessoa dessa região que pode nos ajudar." E eu falei assim: "Eu não sei como, mas senta um pouquinho e vamos ver." E aí começamos a pensar, eu peguei o telefone e naquele dia eu tomei a decisão de ligar para alguém, pedir ajuda a um deputado, coisa que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha tido uma conversa com um deputado. Assim, tinha o contato porque alguém já havia passado aquele contato, eu nunca tinha tido, uma reunião, um encontro com aquele deputado, nada. Peguei o telefone e liguei e falei: "Estou precisando de ajuda do senhor." E ele falou: "Pastora, o que que a senhora precisa?" Contei, ele disse: "Minha assessora vai entrar em contato." E naquele momento a assessora entrou em contato e falou comigo: "Pastora Diane,
envia ela pra maternidade X, que foi em BH nesse dia, que nós vamos, fazer o atendimento dela, manda ela pra lá agora que eles vão estar esperando ela". Quando essa menina saiu e foi pra maternidade, no outro dia, ela saiu da maternidade já bem atendida, bem cuidada, e no dia seguinte ela fez uma cesárea, entende? Assim, tirou o risco, o medo, né, daquela mãe, daquele pai, daquela família, e ela foi atendida, fez a cesárea, teve o neném, e eles falaram: "Pastora Diana, se a senhora não tivesse intervindo, talvez ela poderia ter perdido outro neném ou talvez até perdido a vida". Então, naquele momento que eu vi o que que nós, às vezes, podemos fazer quando nos permitimos estar aonde Deus quer que a gente esteja. E eu entendi que eu posso fazer mais, mas que eu preciso ter as ferramentas necessárias para atuar na política. Eu nunca tinha sido candidata, mas naquele ano eu entendi que eu precisava assumir uma posição que não era fácil, mas que eu precisava realmente me mover, que na omissão, me escondendo, já não era mais possível continuar. Que já estava muito grande para ficar E escondidinho. aí porque as pessoas vinham a mim, não só porque eu era pastora, porque eu era amiga, porque eu podia dar uma cesta, uma roupa, uma doação, não, as pessoas vinham porque tinham necessidade de resolver problemas grandes. Então eu passei, né, da questão de ser uma líder comunitária para uma ativista social, de buscar soluções mesmo para os problemas, e eu consegui fazer algo por ela. A partir daquilo ali você já sabe o que que acontece, né, um fala com o outro fala com um, e aí um, né, vai e não conte para ninguém. "Vamos lá na Diana, tá com problema, vai lá na Diana, corre Isso lá". mesmo. É assim mesmo que funciona, com É assim certeza, mesmo, é. né. Mas diante do que você me contou aí vem o vai vamos dar mais um pulinho para o futuro, que você criou um projeto, Sim. né, um projeto que, né, ele foi muito importante para Nova Contagem, aquela região ali, né. Me conta um pouquinho sobre esse projeto, né, qual foi a necessidade, de onde que você tirou essa ideia, esse nome, principalmente, de onde você tirou esse nome, e quais são as pessoas que têm acesso a esse projeto? Então, Fábio, o projeto, primeiramente, ele nasceu no coração de Deus, né. No ano de 2017, eu assumi uma congregação no bairro Novo Retiro, em Esmeraldas. E ali eu me senti mais livre para atuar na área social. Comecei a fazer ações dentro da própria igreja, com as pessoas. Fazíamos corte de cabelo, pintava as unhas das mulheres, quando as mulheres eram mulheres carentes, sabe. Reuníamos ela e fazia um café, cortava o cabelo, cuidava de algumas mulheres que a gente via que elas não tinham condições de se cuidar, né, de fazer aquele cuidado pessoal com elas. E aí começou a nascer essas ações e falei: "Quero fazer algo mais". Começamos a, trazer roupas, ofertar roupas também para o cuidado dessas mulheres. E aí eu falei: "Gente, mas não dá para ser só na igreja, vamos aumentar isso". Começamos o trabalho, itinerante, passamos a ir pra escola, fazer ações na escola. Aí foi eu falo que assim como um abismo chama outro, acredite, uma bênção também atrai outras bênçãos, né. E a gente começou a fazer os trabalhos na escola, de repente a gente estava fazendo, corte de cabelo, barba, exames oftalmológicos, encaminhamento, sabe, para catarata. Assim, vários serviços foram surgindo do projeto Manancial, ainda sem sede própria, ainda totalmente, eh, sem ser, né, regulado, né, ele ainda não era regularizado, mas ele já atuava, né, já existia, já era corpo, já estava na comunidade presente, de forma informal ainda, porém ele estava, atuante dentro da região do Caiveira, Darcy Ribeiro, né, aquela região toda ali. E foi assim Uhum. que surgiu o projeto, no desejo de fazer mais pelas pessoas que nos procuravam, de minimizar alguns problemas que vinham até nós, principalmente na área da saúde, que é o que mais vinha para nós, de pedidos. Então o projeto De onde que veio o manancial e aí depois veio a Diana do manancial? então, o manancial veio de um propósito, né, que nós estávamos em oração. Quando a gente começou a fazer aquelas ações, eu tinha uma menina que me auxiliava, uma secretária, uma menina linda, a Josiane. Ela falou: "Pastora, nós temos que colocar o nome nesse projeto", e começamos a pensar, orar, e aí veio para nós, um outro nome, mas não deu certo, a gente não era de Deus. Buscamos mais e Deus então falou de manancial, que representa vida. E o que eu quero é trazer vida, para as pessoas, então para mim o manancial seria uma porta que iria gerar vida para as pessoas que muitas vezes chegariam ali desacreditadas, desanimadas, sabe. Eh
sem esperança. Então o projeto Manancial nasceu de um desejo de ser esperança para uma comunidade, então por isso o nome Manancial. E como é que tá o projeto hoje? O projeto ele enfrenta desafios, Fábio, Sim. porque o projeto ele, por alguns anos, foi mantido quase que totalmente por voluntariado, né, nós não tínhamos muitos. Você não tinha verba pública nenhuma? Não, eu recebi um pequeno recurso um ano, entendeu, mas ele não era para o projeto, eu tinha o apoio de 2 oficineiras que iam lá para prestar o serviço no projeto, mas nunca tive recurso, por exemplo, para poder fazer a manutenção do projeto, para pagar o aluguel, entendeu, nada disso, nunca houve nada que mantivesse o projeto, sempre foi feito através de ações, né, e voluntariado. Pessoas faziam os movimentos, faziam algumas ações para arrecadar os valores para manter o básico no projeto, né. Nunca tive assim, algo que mantivesse o projeto não, no Mas lugar. isso foi opção sua ou porque realmente você não conseguiu? Não consegui. Não Eu conseguiu. busquei, né, e a questão assim que quando a gente tem o projeto, algumas pessoas só vão atender e ajudar o projeto quando você se propõe a ajudá-los politicamente. É meio que eles esperam uma troca, então para você Hum, receber o recurso, Fábio, você precisa apoiá-los. E eu então me vi numa situação muito difícil, porque eu participei da eleição em 2020, a primeira vez. Quem ganhou a eleição? Marília. 2024, quem ganhou a eleição? Marília. Então, assim, para eu aceitar, por exemplo, o recurso da prefeitura, eu estaria me conveniando à prefeitura e vinculando o projeto à gestão. E isso, de certa forma, me fazia estar, apoiando, estar, né, uhum. aliada. E isso é meio complicado pelo que eu acredito, pelo que eu defendo. Então eu não consegui lidar com essa situação, porque é muito difícil você ter que trocar algo, ou seja, negociar valores, fé, negociar princípios para receber um recurso para manter seu projeto. Entendi. Então o desafio é esse, falta recurso para mantê-lo. É, enquanto tem recurso aí para tantas coisas, né, para milhões para música, não sei o quê, para teatro, não que eu seja contra isso, gente, né, mas a gente vê um projeto igual o seu, assim, eu já tinha conhecimento do seu projeto anteriormente, a gente já Uhum, tinha conversado sobre isso aí alguns anos atrás, a gente fica chateado quando a gente vê um negócio desse, né, que tem dinheiro para tudo, só não tem dinheiro para ajudar as pessoas que precisam. Numa região muito carente, talvez sim, seja, vamos dizer, um curral eleitoral de alguns partidos aí, né, ou de alguns sim. políticos, na verdade, que na verdade não é, às vezes não é nem interesse deles que você seja destaque lá, porque, Hum. né, isso está lhe dando a você um certo destaque que poderia ser prejudicial a eles, né. Mas você pensa assim também? Pode falar não? É, tá, eu puxei, eu falo então. É, mas a É, porque na realidade verdade é o que a gente fala, né, gente? Eu não tô aqui para esconder nada de ninguém, não vou citar nome de ninguém, mas é um negócio triste. A gente vê aí, enquanto tem milhões de pessoas recebendo milhões de reais aí, ONGs, não sei o quê, toda hora, todo dia você vê, né, escândalos aí, e você vê um projeto desse, com a magnitude dele, com o carinho que você tem pelo projeto, o projeto está, né, paralisado, sim, não totalmente parado, viu, gente? Depois ela vai mas muito explicar aqui, limitado, né. mas limitado, né, onde poderia estar ajudando muita gente. Verdade. Mas é verdade, você falou algo que, quando a gente tomou a decisão de dar um tempo do projeto, não foi uma decisão fácil. E eu até costumo dizer que foi a decisão mais difícil nos anos meu de vida pública, porque é como se você estivesse abortando um sonho, ainda que Uhum, seja temporariamente, mas isso dói em nós, porque a gente sonhou com aquilo, né. Só que antes da gente fazer esse fechamento do projeto, a gente buscou, apoio de deputados, busquei apoio de vereadores, entendeu. Fui atrás de parcerias, mas infelizmente as portas se fecharam, porque talvez, como você disse, não é interesse deles que se projete algo ali e nem que seja através de mim, é. entendeu. Então eles não vão realmente nos dar essa força, né, porque, eles não querem, eles querem que a gente fique mais, limitado mesmo, eles querem ter o controle. Então se eles nos der projeção,
eles vão estar nos promovendo e não é o interesse deles, né. Mas o projeto não acabou, o projeto não Não, morreu, ele tá no seu coração e eu tenho certeza que isso é só uma fase que está passando, né, que a gente vai que você vai conseguir reerguer ele. se Deus Mas quiser. hoje, o que que o manancial ainda ajuda na população ali de Nova Contagem, Várzea das O Flores? manancial, ele hoje, como ele é um projeto que não tem mais a sede própria, então nós não temos mais aquelas Só para oficinas de. explicar, pessoal, não tem sede própria, por Por quê? quê? Por causa do custo de Ela aluguel. ela era uma sede Ela alugada. isso, então assim, hoje ela não tem uma sede, né, fixa por Aham. causa de valores de aluguéis. Então a gente decidiu por fechar o projeto, hoje é uma entidade que está registrada, tem o CNPJ, toda a parte contábil em dia, entendeu, mas nunca recebeu R$ 1, nunca. Então ele totalmente, tá zerinho, né. E hoje o que a gente faz de ações no projeto são exames oftalmológicos, são ações de mutirão, onde a gente pode atender uma média até de 100 pessoas, né, nessas mutirões com médico oftalmologista. Encaminhamentos para cirurgias de cataratas, normalmente em outro município, mas também através de parceria com o projeto. Toda segunda-feira a gente recebe doações de verduras, frutas do Prodal, né, lá no Ceasa, que nós ajudamos a manter uma casa de recuperação no bairro Tupã, que essa casa de recuperação hoje, os alimentos que eles recebem lá de hortifruti vêm das doações do projeto Manancial. Antes a gente doava no projeto, mas aí como a gente fechou o espaço, essa doação passou a ajudar hoje quase 20 moradores, né, que vivem nessa casa de recuperação no bairro Tupã. Então, assim, o projeto nunca parou. Então o projeto não parou, na verdade Não, ele só não tem um local não físico. tem um local físico. Então, assim, tem a questão O das. sonho a chama tá bem acesa Muito ainda. acesa. Eu não me sinto assim, assim, eu fiquei um tempo triste pela perda do projeto nesse sentido, mas estou viva, estou aí alerta, estou buscando recurso, buscando apoio, e a chama está aqui acesa e muito acesa. Eu comento com as pessoas que, houve dentro de mim um ressurgimento, entendeu, depois dessa eleição, na qual eu aprendi muito, mas que eu também percebi que Deus tem o tempo dele certo para trabalhar nas nossas vidas, né, e o projeto não morreu. Porque um sonho não morre. Talvez ele fica um tempo adormecido para voltar ainda mais forte. E é o que eu acredito que vai acontecer no projeto Manancial. Tenho certeza que é o que Tá. vai acontecer. E acabou que quem perdeu foi a população, né, A Diane? população. Somente a população mais carente, porque é aquela menos vista, né? Não é Bolsa Família que vai ajudar as pessoas, não. As pessoas às vezes precisam até de um abraço, né? Que É você verdade, tem um local para você poder ir, para você precisa pedir um socorro, né? É triste isso. verdade. Eu conheço, você deve conhecer também, o Maurício teve até que o Maurício Gurgel, lá da Casa de Apoio, né? Teve Sim, aqui, sim. né? Uhum. É uma estrutura completamente diferente Totalmente da sua, diferente. totalmente diferente. Mas é uma coisa que, né? Mas tá, a chama tá acesa, vamos deixar apagar não, Acesa, vai pegar né. para todo lado É. ainda. Agora vamos falar um pouquinho da Diane, aquela pessoa, aquela que gosta de fiscalizar, que gosta de correr atrás Sim. das coisas da cidade, de ajudar as pessoas no sentido mais político agora, né. A gente tá vendo aí que nesse momento aí, difícil aí pra nós aí, de um monte de obra em Contagem parada, né, a gente vê agora. Não é só Contagem, no Brasil inteiro, mas a gente está aqui em Contagem, o nosso interesse principal hoje é Contagem. Você percebeu com a forma individual, assim, quando você sentiu que você tinha capacidade para poder entrar nesse meio e ser suficiente e poder, fazer uma diferença nessa área política? Esquecendo um lado aí da Diane assistente social. Ô Fábio, chega um momento que você precisa se posicionar, não tem como mais você olhar para trás, é como Moisés quando ele chegou ali no mar, olhar para trás não era uma solução, então ele avançou, Deus deu a ele coragem, Deus o capacitou e eles atravessaram o mar. Depois que eu entrei na política, eu percebi a necessidade de dar voz à minha comunidade, à população que eu atendo. Então, assim, as pessoas começam a procurar a gente pelas coisas mais, assim, absurdas que você possa pensar. Tem coisas que não tem nada a ver com a responsabilidade, entende, de um representante, mas as pessoas querem alguém que faça alguma coisa, que ajude em alguma coisa, né. Então eu vou contar para você um fato, sim, simbólico que aconteceu uma vez que, como eu trabalho na saúde, às vezes as pessoas nos procuram muito dizendo: "A minha cirurgia está demorando demais".
Alguém olha para mim o que está acontecendo. Então, por exemplo, na questão da fiscalização, às vezes é necessário boa vontade de quem está no sistema para ajudar as pessoas que têm uma certa dificuldade de correr atrás dos seus próprios direitos. E a Diana é meio essa pessoa. Por quê? Se chega um idoso, por exemplo, de 70 anos no posto procurando uma informação sobre a cirurgia de catarata dele. Se a gente não tiver empatia por aquela pessoa e buscar realmente, sabe, destrinchar o problema, aquela pessoa vai perder uma cirurgia que talvez até já marcou para ela. É o que aconteceu certa vez. Um idoso me procurou e falou que estava demorando demais. Eu falei assim: o senhor nunca foi chamado? Ele falou: não, nunca fui chamado. Aí eu falei: nós temos que olhar isso, porque tem muito tempo. Então eu peguei, não é o meu papel, como funcionária da prefeitura, não é meu papel isso, que eu trabalho no posto como agente de saúde, mas eu peguei e tive boa vontade, porque é algo que acredito que diferencia muitas pessoas na sociedade, o desejo de fazer algo mais, né? E comecei a investigar na secretaria o que havia acontecido com a cirurgia desse senhor. E fomos descobrir que a cirurgia dele estava parada na secretaria realmente há mais de um ano, porque faltava um exame, mas eles não comunicaram que ele tinha que fazer esse exame, então ficou lá arquivado, esperando. Eu fiquei muito, muito revoltada, entendeu? E como funcionária da prefeitura eu não posso ficar revoltada, mas eu já estava revoltada. Porque eu falei: como que esse senhor está até hoje esperando esse exame para poder fazer uma cirurgia se ele nem sabe? Que dia que ele vai chegar a fazer essa cirurgia se ele nem sabe que está faltando um exame? É um absurdo uma coisa dessa, entendeu? Vamos olhar isso. Aí as meninas: não, mas não é você que tem que olhar isso. Não, eu já estou olhando, entendeu? Eu vou ligar para o senhor agora. Aí o senhor foi, levou os papéis. O exame já tinha sido solicitado, ele tinha feito o exame, porém a secretaria não orientou ele e ele também não levou o exame, porque ele entendeu que iam chamá-lo para estar indo, então não chamou. Ou seja, uma questão simplesmente de uma má organização, de um trabalho que talvez não foi bem feito, um idoso que não tem um entendimento das coisas, ficou mais de um ano. Aí, quando ele apresentou esse exame, eles falaram que ele não servia mais, porque tinha muito tempo. Aí assim, baixa na gente sabe, uma ira tão grande que eu falei: mas vai ter que servir, porque esse aqui foi um erro da secretaria. E aí eu fico muito nervosa por causa disso, discutir, né, com algumas pessoas da própria gestão da saúde, com todo carinho e respeito, né, porque a gente tem que buscar ajudar as pessoas com respeito, né, buscando solucionar o problema. E eles encaixaram ele na semana seguinte, ele fez a cirurgia, ou seja, isso é fiscalizar. E quantas pessoas, Fábio, estão na mesma situação? Que não receberam, por exemplo, que não fizeram uma cirurgia de laqueadura, que não fizeram uma cirurgia de catarata, porque está faltando um exame para ele lá, ou o exame não foi apresentado, mas a gestão, o sistema, ele é tão falido, ele é tão deficiente que aquele papel fica parado lá, entendeu? Então, assim, quando eu vou lutar por alguma coisa, eu me coloco no lugar dessa pessoa. Eu gostaria que eles fizessem isso comigo? Não. Entendo. Então a gente toma, né, vai para frente desse cidadão e vai lutar para que casos como esse não aconteçam, ou aconteçam minimamente, mas Sim. isso não pode ser uma regra Claro, na prefeitura, na saúde. Claro que não. Então a gente fiscaliza, por quê? Porque a gente entende que as pessoas têm necessidade de alguém que fale por eles, porque eles às vezes não sabem cobrar os próprios direitos. Isso faz parte da população que o governo, né, às vezes cria para poder manipular, né, Sim. então assim, diante da nossa conversa, assim, muitas vezes, às vezes pode falar: "Pô, Fábio, mas ela podia ter ido lá olhar isso", mas a pessoa não tem discernimento, se não tiver uma pessoa Isso. que olhe por ela não vai acontecer muito. Mas diante do que você me contou, como é que as denúncias chegam para você e como é que você sabe que é verdade, que não é verdade? Como é que você faz essa apuração pra você não também você não entrar, vamos dizer assim, entrar na fria? Bom, eu sou muito honesta, eu não ataco gestão sem ter certeza, entendeu? Que aquilo realmente está errado. Quando eu Uhum. chego a falar algo, eu já sei realmente que está errado. E às vezes eu demoro. Primeiro eu investigo, procuro, converso com os gestores, converso com o gerente, com os chefes, né? Vou na questão da educação, que a gente já atuou bastante em denúncia da educação, denúncia da saúde. O que chega mais para mim é a área da educação e a área da saúde. Quando chega, a primeira coisa que fazemos é procurar saber. Normalmente eu vou na fonte. E quando a fonte, o diretor da escola, o gerente da UBS confirma, aí é onde a gente faz a denúncia, né? E faz o que tem que ser feito. O que às vezes, às vezes, ou eu diria, na maioria das vezes,
é só o que soluciona, porque parece que enquanto a gente não coloca a boca no trombone, para eles está tudo bem, entendeu? Eles se sentem confortáveis para continuar injustiçando as pessoas, entendeu? Então, às vezes, é necessário a gente realmente agir para que a gente consiga uma resposta e uma solução para os problemas. Mas eu só faço uma denúncia embasada numa certeza, entendeu? Ah, tá. Porque isso é o Você é certo. igual eu chego chutando a porta, depois eu pergunto quem que estava do outro lado, né. Eu não tenho paciência nenhuma pra isso. Acho que eu não nasci pra isso, sabe por quê? Porque tem umas coisas que me irrita muito, sabe. Eu sou muito ignorante pra esse tipo de coisa. Eu acho que Complicado. é absurdamente você saber que a pessoa tá lá esperando um ano e pouquinho, né, por uma cirurgia que tá faltando um exame, às vezes um exame banal, um exame que custa R$ 20, R$ 30, um negócio desse aí, né. Essas mês foi no início do mês, no meio de julho, que apareceu nas redes sociais, um cara no cemitério falando que é Na cirurgia, colonoscopia? que o exame do pai dele tinha sido Uhum. feito. Não, gente, eu me senti tão É revoltado com isso um mesmo. negócio daquele, gente. Falei assim: "Poxa, é a dificuldade, às vezes uma coisa que pra mim é uma coisa tão simples, tem que fazer a colonoscopia, tem que fazer o exame, vou ali no Hermes Pardini, que é aqui do lado aqui, vou lá e faço". Não porque eu tenha muito, mas talvez porque a minha necessidade é diferente de muita gente. Se a gente Sim, realmente não tiver compaixão de determinadas pessoas, tiver pessoas igual a você, né, porque eu não é o meu caso, não é o meu chamado. "Ah, Fábio, você pode ser", "Posso, até posso ser, pode até ser meu chamado", mas meu chamado é de repente trazer você aqui para você contar para todo mundo o que está sim, acontecendo. Então cada um tem, como diz um pastor, né, cada um tem seu sim, vaso, cada um carrega seu vaso, um com os problemas, outros com outros, e a sim. gente tenta resolver, mas realmente é muito triste. Mas você falou algo aí que é muito interessante, porque lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, vai falar para nós o bom samaritano, né? Que estava caído, né? Ele havia apanhado, estava machucado, estava ferido. Passou pessoas perto dele com posições importantes que poderiam tê-lo ajudado, né? Porque os salteadores haviam batido nele, agredido. E ele estava ali, quer dizer, deixado para morrer. E a Bíblia vai falar que passou o levita e só olhou e, né, tipo assim, não, vai dar trabalho, deixa isso. Passou o sacerdote, olhou também, o que que ele falou? Ah, não, deixa esse homem aí, como é que tá sujo, né? Não, isso é problema, Uhum. vai mexer com isso não. E aí veio o samaritano, né, que era um povo que não era muito achegado, né, aos judeus. E quando ele vê aquele moço caído ali, o que que ele faz? Pega, coloca nos ombros, cuida, põe azeite e ainda leva, né, para uma casa, paga ainda uma pensão para que ele ficasse e fosse cuidado ali. Ou seja, ele olhou para uma pessoa, ele teve compaixão de alguém que precisava naquele momento de compaixão. Eu acredito que todos nós temos desejo de ajudar as pessoas, mas você tomar a dor do outro e lutar para que essa dor seja sanada é realmente muito complicado. E, às vezes, se nós não tivermos pessoas que façam isso, nós vamos ver muitas injustiças acontecendo e nós podemos falar com propriedade aqui na cidade de Contagem que muitas são as injustiças que acontecem. Por quê? Você citou alguém muito interessante, que tem muitas pessoas que têm o recurso, que vai ali, paga o exame, que vai ali, paga uma consulta particular, mas tem muitas pessoas que não. Tem muitas pessoas que o único recurso que ele tem é o quê? O SUS, né, o sistema público, a única porta que ele tem para poder bater é no SUS. Então, se o SUS não for competente o suficiente para atendê-lo, ele se sente que totalmente desprovido de apoio, de proteção. Então, por isso, eu entendo que, se não houver alguém que cobre os direitos das pessoas e lute para minimizar as injustiças, a gestão vai se sentir muito confortável, às vezes, em deixar que coisas horríveis aconteçam. Igual recentemente, eu fui visitar um moço no hospital municipal que ele estava lá 35 dias esperando a cirurgia de ortopédica, né? De quadril e bacia, né, bacio é ortopédica, a parte da perna e do quadril, porque ele sofreu um Sim. acidente de moto. E ele estava lá 35 dias esperando uma cirurgia e ele já estava denunciando isso, aí alguém me mandou o vídeo dele, ele pedindo ajuda. Aí quando eu recebo o vídeo eu falei: "Gente, mas que absurdo", naquele momento ali, me gerou uma revolta tão grande, porque eu falei: "Gente, você já imaginou se fosse o meu filho, eu já tinha quebrado esse hospital". Entendeu? E naquele momento ali a gente fica irado. Por quê?
Ele está sofrendo ali dentro. A gestão é obrigada pela Constituição, se não há um local para ser atendido no município, a gestão precisa prover um outro hospital em outro município ou pagar num hospital particular. Mas é obrigação do Estado prover os recursos para a pessoa tratar da sua saúde. É obrigação do Estado. Né? Isso aí é constitucional. Então, eu saí da minha casa, me arrumei e fui fazer uma visita para o senhor, porque quando eu recebo algo assim, enquanto eu não vou, sabe, verificar, né, chamei ele, vi que realmente ele estava no Instagram, que ele havia postado, e fui fazer uma visita. Cheguei lá, visitei ele, fiz um vídeo com ele. E, como você disse, soltei aqui nas redes sociais, pedimos ajuda, tentamos falar, né, com a secretária da saúde, não foi atendido. Mas o vídeo, ele gerou uma repercussão tão grande que rapidamente deu quase 50 mil visualizações e as pessoas então começaram a falar, mas que absurdo, entendeu? E as pessoas entenderam o quê? Que aquele homem estava ali, mas que ele não tinha outro recurso. E ele foi me contar que já havia medida judicial, Ministério Público, e a prefeitura não obedeceu os mandados, né, judicial. Ou seja, se aquele senhor fosse uma pessoa sem nenhuma instrução, talvez pudesse vir a óbito lá. Por quê? Porque não buscou ajuda. E assim, depois do relato desse senhor, que a gente fez a denúncia publicamente, muitas pessoas falaram, minha mãe morreu nesse hospital por demorar o atendimento dela. Meu pai teve um problema e não foi transferido a tempo de ser socorrido. Entende? Então, as transferências, essas coisas são muito morosas. E são muitas injustiças que acontecem por falta de quê? Fiscalização. Curiosamente, Fábio, quando eu falo com você, eu nunca tive cargo político, não tenho mandato. E eu perguntei para esse pastor, a gente se tornou amigo depois disso, porque ele é um pastor lá do bairro Tropical. Perguntei, pastor, quantos vereadores vieram te visitar aqui? Porque as denúncias estavam explícitas no seu Instagram para todo que é lado. Quantos vereadores vieram te visitar aqui no hospital? Ele falou, nenhum, pastor. A senhora foi a única pessoa política que veio me visitar. Aí eu falei com ele assim, sabe por que isso acontece? É porque quem tem o rabo preso não pode denunciar os problemas. Tem que se calar e aceitar a situação como está. E hoje é a situação que a cidade se encontra. Pessoas amordaçadas por cargos, por dinheiro e por vagas que os mantêm. Sim. Boca fechada. Então, quem vai denunciar? Então, é preciso ter pessoas assim, sabe? Com essa coragem para poder fazer as denúncias e correr atrás do direito da população. Tá. E além, nós já falamos muito sobre saúde, né? A gente sabe que a saúde é precária, né? Contagem já é um polo de precariedade, né? Pior ainda, porque todo mundo reclama da saúde Contagem, né? Você que está aí mais por dentro participa disso. Vamos falar um pouco mais da sua regional lá. Além da saúde, questão de segurança pública, transporte, infraestrutura, como é que tá essa situação? Porque eu vou falar por que eu tô te perguntando isso. Eu passei lá, tava indo lá para um sítio Esmeralda uns dias atrás aí. Um beijo, um abraço aí, viu, pastor Luiz Stanislau, meu amigo. Não sei se você tá por aqui hoje, não. Mas meu fã número 1 aqui, um abração pra você. Tava indo lá pro sítio dele e passei e vi aquelas obras lá do Sim, lá, aqueles museus. Falei assim, gente, esse lugar aqui deve ser grande demais, deve ter gente demais, parece um monte de estação desse jeito aqui. E aqui ter parado lá já vai fazer o quê? 12 anos? Iniciou essas obras do Sim em 2019, né? Que 2000 começou ela, né? Então, quer dizer, está quase com Foi 10 na, anos. né, foi na final da gestão do Eu acho que tem quase 10 anos de obra já. Alex. 2019 não, 2016. Porque 2019 ela já estava acontecendo. Realmente, ela já está com quase 10 anos já. Pois é, já tá com quase É 10 isso anos mesmo. e pelo que a gente viu ali, ainda Isso vai mesmo. mais uns 10, né? Né? Misericórdia. Além disso, transporte, o que a sua região está precisando de um olhar de Anne? Então, ô Fábio, eu acredito que Vargem das Flores, Vargem das Flores, né, ela surgiu ali na década de 80, anos 80, né, antes, mais de 50 anos que Nova Contagem existe ali, ela foi criada e foi colocado pessoas ali que foram retiradas de áreas de risco, de áreas, né, com bastante risco, e foi colocadas ali. Muitas pessoas receberam seus terrenos, suas casinhas, né, você sabe mais ou menos a história, e colocado ali um povo, e parente de parente foram mudando para ali, foi povoando, foi junto com a questão da Nelson Hungria, né, foi tudo mais ou menos junto. Povoou aquela região ali, só que ficou longe de tudo, a infraestrutura é pouca, o transporte público é muito precário, é muito precário para o tamanho e para a necessidade da região. E com o passar do tempo, você vê que foi só crescendo. Hoje, por exemplo, nós temos ali a rodovia 808,
que liga, né, Contagem a Esmeraldas, e que hoje não comporta mais, né, o trânsito da região. Ou seja, temos vários problemas na região, inúmeros. Mas hoje, o que está hoje gravando muito a região é justamente a mobilidade urbana, porque falta estrada e falta investimento. Nos últimos 4 anos, os investimentos para Vargem das Flores foram os mais baixos das 8 regionais. Vargem das Flores foi a que menos recebeu. Então, muitas vezes a gente fala assim, por que não avança? Porque parece que o desejo é concentrar ali um nível de vida que as pessoas não consigam se desenvolver e crescer. Sejam dependentes. Sejam a verdade é dependentes, essa. né? Sejam dependentes. Então, ali tipo assim, o teto que vocês podem ir até aqui, entendeu? Mais que isso, não. E as obras paradas só contribuem para piorar mais a região, porque é uma obra que já poderia ter sido concluída há muito tempo, trazendo benefício para a região, mobilidade para a região, se encontra parada, atrapalhando o trânsito e impedindo, né, que aquele dinheiro que está sendo desperdiçado, ele poderia estar sendo usado em outro. Para você ter uma ideia, no último ano agora, né, meados desse primeiro semestre, a prefeitura fez um novo contrato de 19 milhões para reformar 2 unidades em Contagem, você sabe disso? Não, Então, a prefeitura graças a aprovou. Deus, não sei não. Pois é, a prefeitura aprovou um contrato para poder, uma licitação para reformar 2 unidades do SIM, que é a do Ressaca e a do Petrolândia. Ou seja, 2 unidades que nunca serviram para nada, que é o Sistema Integrado de Mobilidade, que não trouxe mobilidade nenhuma para Contagem ainda, que não funciona, mas já fez um novo. Já foi inaugurado aí. Inaugura, mas não funciona, entende? Inaugurou, mas não funciona. Por quê? Eles fizeram, por exemplo, esse novo investimento de 19 milhões para reformar unidades que estão enferrujadas, deterioradas. Por quê? As de lá já estão velhas. No Ressaca já está velha, no Petrolão já está velha, mas a de Vargem das Flores nem funcionando está. Ou seja, já tem que consertar as outras que já estão velhas. É um dinheiro jogado fora. Você imagina, 19 milhões. Dê para construir uma mega escola, um posto de saúde. Dinheiro jogado eu fora. vou entrar num assunto aqui que você me lembrou, aqui que não está na nossa pauta não, mas é um assunto assim, Vargem das Flores é uma região bem próspera, né, na questão de milionários da cidade, muita gente rica e tudo mais, é um lugar, né, diferenciado, mas tem o lado poderoso e tem o lado pobre, né. Nós temos uma obra aí que é muito falada aí, que é o Rodoanel, que talvez seria uma forma de melhorar aquela região para vocês. Uma forma de levar emprego, levar indústria para ali. E o que você sabe do Rodoanel e o que você pode contar do Rodoanel para nós? Ah, Fábio. Bom, o Rodoanel é um sonho para quem quer o desenvolvimento de Vargem das Flores. E é o pesadelo da turma que quer deixar o lugar no retrocesso, né, bem atrasado, bem limitado. Então, quem é a Diane do Manancial? A que quer o desenvolvimento de Vargem das Flores, que quer o avanço de Vargem das Flores, que luta por isso, que não apenas fala disso, mas posso dizer que sou a pioneira nessa luta pelo desenvolvimento, porque lutei na Câmara dos Vereadores e trouxe, inclusive, para você ver parte da lei que foi aprovada em 2023, que a gente fez parte dessa luta lá, para que a região de Vargem das Flores pudesse ser enxergada e tratada com respeito, e não apenas ser utilizada como curral eleitoral. Mas eu te pergunto, quando fizemos todo o desenho, toda a lei, foi feito com muito trabalho, vários vereadores participaram, advogados, ambientalistas, para poder aprovar um plano diretor que beneficiasse a cidade num todo, mas que não deixasse a região de Vargem das Flores toda rural, porque esse era o projeto da gestão atual. Não vamos citar a gestão atual, mas a gestão atual queria que Vargem das Flores continuasse totalmente rural. Rural mesmo, imagina boi, vaca, entendeu? É bem atrasada. Por quê? Da forma que eles apresentaram o projeto do plano diretor, seria dessa forma. Só que a gente falou, gente, é um absurdo. Não vai poder fazer nada mais em Vargem das Flores. E nós entendemos que para haver desenvolvimento, precisa de mexer em alguma coisa. Você não consegue fazer algo se você não mexer em algumas áreas, entendeu? Então, a gestão queria fechar a região de Vargem das Flores para não ter construção de empresa, para não ter construção de mais nada, para não ter desenvolvimento. Então, quer dizer, e o Rodoanel, analisa, se o Rodoanel é iniciado e essa obra é concluída, ele passa diretamente na região de Vargem das Flores. Naturalmente, Fábio, você é empresário, você sabe, naturalmente, uma empresa quer montar sua empresa num lugar distante, sem estrada?
Claro que Por não, que que não porque quer? não tem acesso a nada, não tem infraestrutura, logística nenhuma. No Como é meio do que mato? Mas aí você imagina, abrir uma empresa no local onde tem o Rodoanel que te dá acesso a BH, Neves, né, Caeté, todas as né, regiões, Betim, 040, você entende? 381 aí Tudo já ali, ó. é Isso outro faz o nível. quê? Isso faz, assim, a turma que quer o retrocesso pira, porque eles não querem que haja isso, entendeu? E por que que eu falo disso com propriedade? Porque a gente lutou muito para que a gente conseguisse, sabe, lutamos na Câmara, fizemos movimento, fizemos reuniões, para que a gente pudesse ter a aprovação da liberação do Rodoanel dentro da cidade. Porém, adivinha, quem vetou? Quem vetou? Aqui, Rodoanel não. Então, no projeto que já estava praticamente adiantado, passaria ali mais ou menos perto das Simões ali, né? Ou seja, seria benéfico, porque a parte da fiscalização, porque eles vão falar, mas a questão dos poluentes. Uai, gente, mas toda rodovia polui. Toda empresa que não é fiscalizada, Fábio, ela polui. Então, quando nós falamos de desenvolvimento, falamos do Rodoanel, nós entendemos que a gestão também é obrigada a ter uma fiscalização ambiental. Se a empresa polui, fecha ela, multa ela, entendeu? Impede ela de poluir, porque para isso existe o meio ambiente, né? A Secretaria do Meio Ambiente, entendeu? Para proteger o meio ambiente das empresas poluentes. E além das empresas que pode haver, pode ser empresas de baixo impacto, né? Para aquela região. Mas Para isso é o papel da prefeitura, isso, analisar quem criar. pode e quem não pode abrir empresa na região dela, Exatamente, no criar município dela. leis que possam Isso aí impedir que essa não pode, mas essa pode. ué. Um exemplo, quando a gente estava fazendo a discussão do plano diretor, a gente foi informado que uma empresa do formato da Vilma Alimentos, que é uma empresa hoje que gera centenas de pessoas em Contagem, que todo mundo sabe, que ela era um padrão de empresa que podia se instalar na região de Vargem das Flores. E por que não? Porque a gente tem hoje uma gestão que pensa só em manter o curral, entendeu? Com mais de 100 mil moradores e que quando chega a eleição de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, vão para os bolsões e quer controlar aquele lugar, porque você sabe muito bem aonde que eles governam, aonde que eles ganham as eleições. Então isso é gravíssimo. E eu vejo assim, a região de Vargem das Flores é muito maior do que isso. A região de Vargem das Flores tem um enorme potencial. A região de Vargem das Flores tem o melhor que a cidade poderia ter, que são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras. Então, eu acredito que aquela região merece, sabe, um plano, um projeto que realmente olhe para aquela região com respeito e com a dignidade que eles merecem, sabe? E eu tenho, assim, muita alegria de falar de Vargem das Flores, porque eu sonho com isso. Eu sonho com o momento em que nós vamos ver empresas se instalando ali, escolas de formação profissionalizante tecnológica sejam instaladas ali, e a gente possa ver, sabe, mobilidade, uma região que realmente vai crescer, porque potencial nós temos. Precisa de gestão e boa vontade. E aí o projeto hoje do Rodoanel, parece que o governo já está até gastando dinheiro com outras coisas, né? Pelo a gente acompanha aí, infelizmente. A culpa é da gestão atual, né? Cansou de esperar, né? Na A culpa, a gente verdade. pode dizer assim, sem medo de errar, a culpa é da gestão atual, que tanto empurrou, que tanto colocou obstáculo, que tanto atrasou para poder agradar a uma minoria, está deixando de fazer o que talvez poderia ser a salvação de uma tão grande região como é Vargem das Flores. Mas o que se fala é da questão do meio ambiente. Teria realmente algum impacto tão grande assim no meio ambiente de Vaz das Flores? Porque quem conhece Vaz das Flores hoje, quem conheceu Vaz das Flores há uns 5 anos, 10 anos atrás, ele tem um monte de ocupação irregular, né? Tem um loteamento irregular. Isso talvez seja mais prejudicial que um Rodoanel e ninguém está preocupado com Quem isso. não quer o desenvolvimento da região? Mas é. Aí a gente sabe se esse é o motivo ou se é o motivo das pessoas que não querem, porque como você disse, existem ali muitos milionários que são donos dos terrenos. Então essas pessoas, elas querem o desenvolvimento dessa região? Acredito que não. Porque hoje É. o maior poluente da Vargem das Flores, da Vargem, né, da represa, propriamente falando, é justamente quem utiliza dela, que é a Copasa. Porque todo o esgoto não tratado é jogado dentro dela. A Então, gente se vê nós isso. formos buscar quem destrói a represa, ela já está lá, e ela destrói, se beneficia e enriquece com um bem que deveria ser compartilhado com o povo. Porque Vargem das Flores, ela é do povo de Betim e do povo de Contagem. É uma região que pertence ao povo, mas que hoje só traz benefícios para a Copasa e para uma minoria, talvez, de empresários, porque sempre alguém se beneficia disso, né? Mas Com se aquela certeza. riqueza toda fosse realmente eh,
com o propósito de beneficiar o ser humano, geraria muitos empregos, geraria muita renda para a nossa região. Eu acredito que vamos ver isso ainda. Deus vai nos dar ainda vida Não temos aí, né, gente? O ano que para vem, vermos algo novo acontecer. no ano que vem nós temos, daqui 2 anos nós temos eleição aí de novo, vamos ver, né? Esse ano tem eleição, É isso vamos aí. pensar direitinho, não vou fazer campanha para ninguém aqui não, mas vamos pensar direitinho na situação que nós estamos aí, como é a situação que, onde a gente quer chegar. Acho que ainda tem conserto também, mas depende, né, da gente, né? Verdade. Ô Diana, voltando ao assunto aqui, vamos falar um pouquinho da sua vida na política agora. Diana, gente, é candidata a deputada estadual, né? Já passou pela convenção, né? Vamos falar um pouquinho. Qual a diferença de atuação aí da Diane na vida social, né? Na vida como assistente social, da vida do projeto, para Diane que futuramente pode vir a ser, se Deus quiser, vai ganhar e vai ser uma deputada aí. Qual que seria essa atuação? De onde que sairia uma para entrar outra? Eu acho que é um processo, né, acho que isso vai, se construindo no decorrer da nossa vida. Hoje, por exemplo, eu já fui uma líder comunitária, hoje me considero mais uma ativista social e estou me preparando para ser uma líder política, porque na vida existe uma preparação, não adianta também nós queremos avançar, né, as fases e não estarmos preparados. Mas existe uma diferença, mas eu penso que tem um pouco dos 3, né, porque é necessário que se tenha o líder comunitário, aquele que ama, que cuida da comunidade, que zela pelas pessoas, o ativista, que é aquele que dá voz às pessoas, né, menos favorecidas, que movimenta ações para denunciar os problemas. E o líder político, né, a liderança política, é aquela pessoa que vai articular, que vai caminhar mesmo numa posição. Eu acredito que quando a gente já tem um cargo, quando a gente já tem um mandato, isso se torna mais possível, né, da gente desenvolver mais essa liderança política, que eu creio que a gente vai conseguir Sim, alcançar. Estamos nos preparando para isso. sim, beleza. E assim, como é que você. O que a população espera da Diana como deputada? Assim, além do que você já falou aí, com questão de gastos, com questão de projetos, com manancial, quais são as propostas que você tem para o seu público, para o seu eleitor hoje, que pode falar assim, vai ser só mais uma, gente. É só mais uma que apareceu e a hora que subir lá, nem vai lembrar de ninguém mais. Como é que você conseguiria falar para o seu público hoje que isso não é possível acontecer, que a Diana é uma pessoa diferente? Nós temos políticos diferentes hoje, Sim, né? Se falasse aí, sabe, 15 anos atrás, eu falei assim, gente, política é tudo igual, político só quer saber de mandato. é. Hoje a gente já tem políticos ativistas, né? Nós temos vários exemplos aí no Brasil hoje, em Minas Gerais também, que consegue dar um pouco de esperança para a gente. O que você diria para o seu eleitor nesse momento que a Diana seria uma pessoa diferente? A política, Fábio, na minha vida não é questão de um cargo, porque, eu não entrei na política para ter um cargo, mas é um propósito. Então, eu acredito que esse propósito nos move a fazer a diferença na política. A região a qual eu moro, eles anseiam muito por um representante, porque há muitos anos não se faz nenhum vereador na região ali, especificamente Vargem das Flores. Então as pessoas estão muito desacreditadas, porque pensam que não tem jeito ou porque todos são iguais, O que eu tenho mostrado para eles que, eh, ainda que as circunstâncias da nossa cidade, né, do nosso estado e em especial a região que nós moramos sejam, situações um pouco desfavoráveis, nós ainda não tivemos um representante eleito ali nos últimos 8 anos. Eu acredito que esse despertamento está fazendo com que as pessoas queiram um representante ativo. E o que eu tenho mostrado para as pessoas? Que a Diane é exatamente isso que eles veem aqui no programa, é a mesma pessoa. Eu não tenho dificuldade, por exemplo, em conversar com pessoas em lugar nenhum, porque todos têm acesso a mim.
Ou seja, eu não sou uma política que vai ficar escondida num gabinete, correndo das pessoas, não, porque Deus me chamou para essa missão de estar junto das pessoas, de ouvir as pessoas e de lutar para que essas pessoas tenham voz e sejam respeitadas nos seus direitos. É muito difícil a gente convencer as pessoas, mas eu acredito que as pessoas só poderão ver o que eu posso fazer se eu tiver uma oportunidade. Porque, na maioria das vezes, Fábio, as pessoas elegem pessoas estranhas a eles, pessoas distantes deles, pessoas que às vezes eles nem conhecem. E o que eu hoje peço é uma oportunidade de mostrar o que eu posso fazer, porque sem mandato eu tenho sido ativa, atuante. Eu costumo brigar que eu sou uma vereadora sem mandato, porque eu sempre estou atuante na minha região, trabalhando, lutando, fiscalizando, cobrando. Prova disso é que nós temos resultados reais na região. Hoje nós temos, por exemplo, uma escola sendo construída lá que foi fruto de luta, que nós empenhamos ali nosso nome, fomos para cima e durante 3 anos lutando e cobrando. Hoje nós temos uma escola sendo construída no Caivera. Então, isso é resultado de trabalho, é resultado de fiscalização. Então, o que as pessoas podem esperar da Diane? A pessoa que eles conhecem, que eles gostam, a irmã Diane que eles gostam, a agente de saúde que eles gostam. A política também é a mesma pessoa, é alguém que eles podem contar, é alguém que eles têm acesso. Para você ter uma ideia, meu telefone é o mesmo, desde que deve ter 20 anos que eu tenho o mesmo número de telefone. E eu não deixo de atender as pessoas, mesmo quando eu não posso resolver tais demandas. E hoje, mesmo com toda a limitação, porque quando você não tem um mandato, você é muito limitado. Mas o que as pessoas podem esperar de mim é uma mulher corajosa, determinada, aguerrida, sabe? Empática aos problemas deles e com uma determinação muito grande de fazer a diferença naquela região. Porque algumas pessoas, às vezes, desmotivadores, porque existem muitos pelo meio do caminho, costumam dizer assim, não tem jeito para essa região. E eu digo, a região tem o melhor que nós precisamos, pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras e pessoas que querem a mudança. Então, as pessoas que querem mudança podem acreditar, podem confiar que a Diane do Manancial é essa representante que eles buscam, porque eu também estou lutando por pessoas de bem, que querem mudança, viu? Acima de todas as coisas, que querem um lugar melhor para viver. Sim. E mais uma pergunta aqui mais polêmica. A gente sabe que a política é feita de alianças. O que para Diane é inegociável na aliança política? Valores, né? Não tem como você se alinhar a pessoas, subir na mesma tribuna com pessoas que zombam da sua fé, eh, que riem da sua fé, que não respeitam aquilo que você acredita. Acho que valores é algo que precisa ser respeitado. E não dá para negociar. E tem coisas que eu nunca negociei, tanto é que hoje eu me sinto livre, com autonomia, para poder falar e cobrar de quem eu tiver que cobrar. Não tenho rabo preso com ninguém. Devo favor a ninguém, né? Ao meu Deus que cuida de mim, entendeu? Que é Ele que me sustenta. Agora, eu não tenho rabo preso com político. Por quê? Porque nunca fiz aliança que pudesse me envergonhar. E o problema hoje muito grande na política é que existem muitos políticos que eles, infelizmente, nos enganam, né? São mentirosos mesmo, desonestos. E assim, não dá para se aliançar com essas pessoas. E é o que eu digo, acho que é complicado conhecer as pessoas, é muito complicado, mas aos poucos a gente vai vendo com quem não devemos nos aliançar. Alguns eu já sei. É, não imagino. Ô, Diane, vou só dar um alô pro pessoal que mandou umas participações com a gente aqui. Tá? Às vezes algum que você conhece, a Mari Ferreira, o Nácio Oliveira, esse aqui é um gente boa toda a vida. Eu falei que ia falar mal dele aqui hoje, mas não tem jeito de falar mal Ai, dele, não. ai. Ele é muito bacana. Nácio, né? Ô, Nácio, um abraço pra você, viu? Não vou falar nada, não, viu? Deixa quieto. O Isaac 245. Seu podcast tá arrasando, Fábio. Esse aqui eu tenho que ler, né, gente? A Silvana Porto, o Isaac Diane tem meu respeito. A Cida Fialha, que é sua irmã, né? Boa noite, Fábio. Boa noite, Diane. A Rosemar, acredite demais em você, Diane. Deus vai te honrar, pois você realmente defende nossa gente, né?
o Isaac, tantos absurdos que a gente vê aí, a Juniara, falei da Yara, minha esposa tá aqui também, deixei pra trás, depois já me xinga. A Carla Rena, olha a nossa futura deputada estadual, filho, ó, já tá eleita aqui, Ah, ó, é, viu? ué? Podcast faz milagre, filho. Milagre não, né? Não vai precisar de milagre para isso, né? Vai precisar de Amém. trabalho. Trabalho. Onde Deus está, tem tudo para dar certo. Deus é fiel demais. A Marília Andrade, a Camila Gonçalves, muito bom. A Cida Fialho, parabéns, fala pelo seu podcast. Ê, Cida, fã número 2. O Nasso, pessoal, o Fábio, além de. Isso aqui é importante. É Ó. importante. O Fábio, além de ser de podcast, é um excelente contador, viu, gente? Escutou isso Oxe, aqui, ó? indicação ao vivo. Ó, que isso, hein? Nasso, obrigado. Você sabe que eu tenho um carinho por você muito grande. O Isaac, né, pedindo um negócio para você aqui, mas não pode por enquanto. Não pode? Não. Ainda não pode não, viu, Isaac? Uma ótima pessoa, ela é oficialmente candidata. Isso a gente já sabe que ela já O passou. número dia 16 vai sair. Pois é, dia 16. Diane, nossa futura deputada, a Cida falou. A Yara, minha esposa, estou gostando muito desse podcast. Parabéns, Diane, pela postura e posicionamento. Essa aqui é minha esposa. Falando com o Nasce, meu fã número 1 aqui, de novo aqui. Diane está preparando para representar a nossa cidade como deputada estadual. O Reinaldo falou, verdade, ó. O Nasso fala com propriedade em tudo. Tá devendo ele? O Nasso? Tá não, né? Só, Nossa, só só oração. elogios aqui pra você. Mas vai que cola, né? Eu gosto muito dele, é muito gente boa. É verdade. Nossa. Parceiraço, né? cara, E assim, é um sonhador, ele sonha com a gente, né? O José Luiz, não sei o que, GE. Estamos juntos, minha deputada. José Gandra, parabéns. José Gandra, conhece, o que é José Gandra? Acho que eu conheci. Então é isso aí, gente. O pessoal mandou uns oi para nós aqui, Diana. Coisa boa. Né? Mas vamos lá, nós já temos 1 hora de podcast. Eu falei para você que era 1 hora aqui. A gente tem mais umas perguntinhas. Mas antes de falar das perguntinhas, Matheus, nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Oba! Nós temos patrocinador Tem também, que faturar, gente. né? Ué. Pagar as contas. Nosso patrocinador, por enquanto, é caseiro, mas a gente está trabalhando para trazer novos patrocinadores aí, viu, gente? O primeiro patrocinador nosso é a MG Partner, que é a empresa minha de contabilidade aí. A gente está fazendo um lindo trabalho aí, gente, um trabalho muito bacana com a questão da reforma tributária aí. Você aí que é empresário aí de Contagem, região metropolitana aí, ó, que precisa tomar muito cuidado com essa questão da reforma tributária, porque é uma reforma que veio para ficar. Não tem, vou mudar governo, vai mudar reforma, isso não vai acontecer, não. Pode ficar tranquilo. E vai mudar completamente as estruturas das empresas, entendeu? Na forma de trabalhar, a forma de atuar. Então, você aí que está aí com dúvida, aí, quiser tirar dúvida aí, ó, entre em contato com a gente, independente de ser cliente ou não ser cliente, pode vir a ser cliente futuramente, né? Mas é importante você estar sabendo o que está acontecendo na reforma tributária aí e não deixar para muito em cima, não, senão você vai pecar com relação a isso e o seu negócio pode ficar em risco. Então, procure a gente aí, dá um alô aí para nós aí, tá bom? Abraço aí. E nós temos que falar também da Kinema. A Kinema é a empresa do meu amigo, parceiro, o Matheus, né? Que é uma empresa que faz promoção aí, né, Matheus? Você tem um videozinho aí para postar para nós aí, Matheus? O seu tempo é valioso demais para você gastá-lo sendo videomaker. Na Kinema, nós transformamos o seu conhecimento em vídeos de alto impacto. Aqui, nós cuidamos da captação, da iluminação, da edição e da entrega final. Um conteúdo institucional impecável que posiciona a sua marca como líder do mercado. Delegue o seu audiovisual para quem entrega performance. Clique aqui e fale com a nossa equipe. Isso aí, gente. Precisou aí, você que tem uma empresa aí, ó, larga de fazer esses vídeos assim, meia boca aí, ó, procura o Matheus aí para dar uma divulgada na sua empresa aí, fazer um trabalho para ser bacana aí. Político tá vindo aí também, muita gente na política aí, a gente quiser fazer um orçamento com a gente aí, ó, procura o Matheus aí, e ele é o cara. O cara é muito bom, viu, no que faz. Então ele tá aqui comigo aqui, eu não quero perder não, né? Isso aí. Mas vamos lá, Diana, vamos para finalizar agora. Tem umas perguntinhas rápidas aqui. Eu gostaria de fazer para você. Estou esquecendo de alguma coisa? Não, tô não. Só a Mariana Andrade aqui, que mandou. Eu vi falar sobre esse absurdo, sim. Deve ser sobre o negócio do Rodoanel, né? Imagino eu.
Ou os 19 milhões, né? Os 19 dos dois. Vamos lá, vamos às perguntinhas diretas aqui, para nós encerrarmos nosso podcast, Diana. Fala para uma qualidade que, do seu ponto de vista, evidentemente, que todo político deveria possuir. Honestidade. Honestidade. Um compromisso, um comportamento que você não tolera e não toleraria na política. A falsidade de políticos é inaceitável. O engano. O assistencialismo, que é uma coisa que a gente debateu aqui muito, né? Não foi com essa palavra bonita assim, não, mas a gente falou sobre isso aqui. Aham. Né? Assistencialismo resolve os problemas de uma comunidade? Não, de jeito nenhum. Você precisa ensinar o povo a pescar, você precisa prover trabalho e oportunidade. Isso muda a vida de uma comunidade. Oportunidade, emprego, trabalho, dignidade. Isso muda. Muda uma cidade, muda uma região, muda uma nação. Assistencialismo acontece, muitas pessoas precisam de ajuda, mas o que muda a vida das pessoas é trabalho. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Então, assim, é inadmissível que uma pessoa recebe, por exemplo, uma oferta de R$ 100 para trabalhar no dia e está morto de preguiça em casa e não tem coragem de trabalhar. Ele vai esperar o assistencialismo, porque isso aí é o que é mais fácil para ele. Mas por isso o país está do jeito que está, entendeu? Porque não falta hoje oportunidade. As pessoas, muitas vezes, eles não querem trabalhar. Então, o assistencialismo é conveniente, mas não resolve o problema. Você viu o vídeo da mulher dos 5 mil? Não, a gente hoje é complicado você saber Que o absurdo, que é né? verdade, o que não é É. verdade, mas você fica indignado com aquele negócio, né? Um absurdo. Por 5 mil de salário, a mulher prefere ganhar os R$ 2.800 dela dado de Bolsa Família só para não ter que trabalhar. Detalhe, né, complicado. Fábio? Eu não tenho nada contra Bolsa Família. Acredito até que ele deveria ser trabalhado de uma maneira diferente. Acho que deveria recebê-lo as mulheres, por exemplo, que trabalham Eu também acho, eu justamente pensei para nisso. incentivá-las, entendeu? Seria um incentivo a mais para elas, porque R$ 600 não resolve o problema das pessoas, né? Não, de ninguém. Então, seria uma forma de incentivá-las, né, a continuar no trabalho, no emprego, mas isso aí passa por uma reforma tão grande que também não compete a nós, né, está um pouco distante da nossa competência, né, do município, então esperamos que o governo faça algo, porque realmente precisa mudar. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, se você não responder o que eu quero, eu vou responder, viu? Qual o maior problema atual de Contagem? O maior problema? Na sua opinião, o que seria o maior problema de Contagem? Na Porque minha região aqui, na questão da região do Eldorado, que é uma coisa que a gente já não está sustentando mais, é o morador de rua. Não pelo morador de rua em si, gente. Vou entender isso. Não é questão não é questão não. Mas a questão é o seguinte: a gente não. Eu tenho filho, eu tenho filha. A minha rua é corredor de morador de rua. É o acesso que eles têm lá de baixo, lá da Itamaraty, para a regional aqui. Então, a minha rua é um corredor, entendeu? A gente não pode pôr lixo na rua mais, tá? Não pode pôr lixo. A gente não pode deixar nada em garagem. Então, a questão não é o morador de rua, mas a questão é a política que está trazendo o morador de rua para Contagem, porque cada dia está aumentando mais. Então, para mim, hoje, o grande problema que Contagem enfrenta hoje é a questão de morador de rua, entendeu? Então, Fábio, como a gente está falando assim, da cidade, então é seu posicionamento. Se fosse por regionais, cada regional hoje enfrenta, né, um determinado desafio. Mas quando eu vinha para a gravação, eu mostrava justamente para a equipe que estava vindo comigo a situação atual. Eu falei, gente, isto é lamentável, porque a última gestão, e que ainda é a atual gestão, a política pública que ela criou na cidade, uma metrópole como Contagem, com mais de 600 mil habitantes, a política pública foi dar barraca para o morador continuar morando na rua. Pois é. Como que o morador está recebendo a barraca e ele vai mudar de vida? Ele vai continuar morando na rua, vai levar o cachorro para a rua, vai mijar na rua, entendeu? Vai dormir na rua, vai levar a namorada também para a rua, entendeu? Porque ele está morando na rua. Essa foi a melhor política pública dessa gestão. Olha para você ver o nível que nós estamos de gestão. A melhor política pública foi dar barraca para o morador de rua morar na rua.
E está trazendo morador de rua de outros municípios, porque a gente aqui é vizinho, né? Aqui de BH, vizinho também aqui de Betim, vizinho de outros, Neves. Ou seja, aonde os moradores estão tendo dificuldade, eles muitas vezes estão o quê? Migrando, porque não havia tantos moradores de rua assim. Aí isso vai aumentando, né, a criminalidade. Infelizmente, o tanto que isso degrada, né, o ambiente, a poluição visual. E o que essas pessoas estão tendo realmente de proveito nas suas vidas? Nada. Eu entendo, sabe, converso muito com as pessoas, que nós precisamos de políticas públicas sérias. E não é perguntar ou ficar adulando a pessoa que está na rua, não. Ele precisa realmente de tratamento, ele precisa realmente de respeitar as leis, porque as leis é para todos. Vai você colocar, por exemplo, seu carro aí, ó, no lugar proibido. Põe seu carro no estacionamento proibido para você ver se eles não te metem a multa. Vai te multar, não vai? Vai, mas o morador mora no meio da rua, ninguém multa ele. Então, peraí, gente, está acontecendo alguma coisa. Quer dizer que isso pode, isso não. Então, a gente precisa, assim, que a gestão olhe para essa situação e de políticas públicas que realmente vai forçar uma mudança, porque do jeito que está, eles estão até incentivando os moradores de rua. Não, toma sua barraquinha aqui, ó, vai morar ali, agora você também... Uma barraca, uma vida, ou seja, ganha sua barraquinha porque a partir de agora você tem um lugar para você poder se esconder. Aonde? No meio da rua. Isso não é ofertar dignidade ao cidadão, isso não é política pública, isso é uma vergonha. E o problema de tudo é que o país inteiro já sabe disso, entendeu? Dessa vergonha que está acontecendo em Contagem. Que em Contagem está cheio de barraca para rua fora porque a prefeita deu. E hoje ela quer ser senadora. Então ela deve levar a política pública para todo o país. Eu acho que ela pecou muito em Contagem com relação né? a isso. Todo o país. Ela podia ter feito uma política com relações pessoais muito diferente. Né? Esse é o ponto de vista de quem mora aqui e enfrenta o problema. Né? Nós aqui do Dourado, a gente enfrenta muito mais problema de morador de rua do que quem está lá em Contagem. Até eu não sei como é que está o centro de Contagem. Não sei se está a situação Não está parecida, desse jeito, não. Né? Mas aqui a gente enfrenta o problema. É preciso a política pública, né? Para fazer uma denúncia aqui. Um mês e pouquinho atrás, eu estava passando na João César, tinha uma pessoa deitada na rua. Primeiro eu não entendi que era uma pessoa. Ele era um rapaz, tinha uns 30 anos de idade ou menos, deitado no meio da rua com as pernas para cima. De longe eu não entendi o que era aquilo. Eu falei, gente, que tem esquisito lá no meio da rua. Aí que eu fui chegando, eu vi que era uma pessoa. Parei. Igual você falou, o sol samaritano, todo mundo passando um lado, passando do outro, e ninguém parou. Eu falei, gente, eu não admiti um negócio daquele. Peguei, parei meu carro na frente dele e tentei tirar ele. Como ele era fortão, pesadão, entendeu? E eu tentei tirar ele, não consegui. Aí passou o motoqueiro e me ajudou a tirar ele. Aí eu conversei com ele, orei por ele, orei pela vida dele. Ele falou, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu falei, não, por que você quer morrer? Ah, porque essa vida, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas por que você tá na rua? Cadê a sua família? Ele me contou, não vou falar a cidade, a prefeitura de uma cidade vizinha nossa aqui colocou ele dentro de um carro e trouxe para cá. Entendeu? Trouxe para cá. Mas a única coisa que ele me pediu, pelo amor de Deus, paga o Uber para me voltar para casa. Eu disse, cara, como é que eu vou pagar o Uber para você nessas condições que você tá? Se eu pudesse te levar lá, eu te levaria, mas eu não posso. Eu não posso te levar lá agora. Eu estava indo buscar minha filha na igreja, não tinha nem condição de buscar lá, mas eu senti, meu coração doeu. E outra coisa, liguei para SAMU, isso não é problema nosso. Polícia, isso não é problema nosso. A hora que o carro da Transcom parou, eu parei. Ele falou assim, meu filho, resolve isso aí. É o empurra, né? Ele vai morrer aqui no meio, aí eu tive que dar um depoimento, não sei o quê, porque eles acharam que eu tinha atropelado ele, né? Pela condição que ele estava bem machucado, parece que tinha sido atropelado mesmo. E simplesmente falei assim, cara, eu não posso fazer nada. O que eu podia fazer, fiz uma oração pela vida dele, e falei assim, cara, eu não vou conseguir resolver esse problema. Não é? Não que o problema não seja meu, né? Mas você não tem a competência e a força que você precisa. As pessoas perguntam, Diana, o que você então pretende fazer? Olha, existem muitas ações que podem ser feitas, né? Quando você tem na mão, por exemplo, ferramentas e o mandato para você atuar. A cidade talvez não tenha todos os recursos, mas a gente precisa buscar parcerias, empresas privadas, né, o poder público, emendas parlamentares, mas a cidade precisa de uma política pública que realmente trate dependentes químicos, tire eles da situação de rua e devolva a eles a dignidade.
O morador que não consegue permanecer nos abrigos, infelizmente, Fábio, ele tem que também ser responsabilizado, porque quanto mais você permite, que você é permissivo com ele na rua nessa situação, você vai dando legalidade para que outros venham, outros venham, Com outros venham. certeza. Então, precisa abrigo, banho, alimentação e o quê? Trabalho. Trabalho. Porque o homem que trabalhar, tiver o seu salário, ele vai ter dignidade, entendeu? Dá um tempo para ele. Né? Vai morar nesse abrigo? É projeto. Ó. Vai morar nesse abrigo? Mora nesse abrigo. Você vai morar aqui 6 meses. Você vai alimentar, vai tomar banho, vai né, dormir De e repente vai aprendeu a começar a profissão. trabalhar. Daqui 6 meses você vai ser uma pessoa preparada para o convívio com a sociedade. Você vai ter um emprego. E as empresas privadas ajudarem. Porque hoje em dia tem empresa aí que está catando gente no laço aí na rua e não tem gente para trabalhar. Por quê? Entendeu? Então, assim, é preciso políticas públicas que realmente trate o dependente e que não permita que ele realmente volte para essa situação, que dê a ele chance, porque a gente sabe que é triste, é lamentável, a família sofre, o morador também sofre, mas eu acho que a gente precisa de políticas públicas sérias, entendeu? E não isso que está acontecendo aí, porque dar barraca para morador de rua, isso, gente, é lastimável. Isso aí. Ô, gente, nós estamos aqui finalizando, né? Eu vou deixar a última pergunta para você responder para todo mundo, tá? Já vou te agradecer antes, depois eu agradeço de novo. Eu gosto de agradecer um monte de vezes. Sim. Eu vou deixar a última pergunta para você já passar, né? Para o seu pessoal aí, para quem já te acompanha, para quem não te conhece, né? O que que a população, aí não é Nova Contagem, não é Várzea das Flores, nada, a população. Por que que a população, o que que ela pode cobrar, e o que que ela pode esperar da Diana do Manancial? Então, pessoal, eu sou candidata a deputada estadual e eu me coloco à disposição de todos os cidadãos de Minas Gerais para os representar. O que vocês podem esperar da Diana do Manancial é uma mulher de garra, de coragem, uma mulher que está plenamente preparada para lutar pelos seus direitos, para lutar por aquilo que vocês esperam de um representante. Assim como hoje tenho feito o trabalho de fiscalizar, cobrar os seus direitos, é o trabalho que irei realizar na Assembleia, só que no âmbito muito maior, com muito mais condições de realizar esse trabalho. Então, vocês podem ter certeza que a oportunidade que eu estou buscando hoje, para mim, ela é a minha oportunidade hoje, mas amanhã ela pode ser a sua oportunidade, poderá ser uma cidade melhor, um estado melhor, uma sociedade melhor, porque o que eu acredito e tenho de valores, vamos levar junto conosco nessa caminhada para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, contem comigo, com muito trabalho, com muita luta junto com o povo, porque nós merecemos uma representante que ama de verdade, né? E que ama as pessoas de verdade, que está disposta a lutar por essas pessoas. Isso aí, gente. Muito bom. Modiana, quero te agradecer muito pela sua presença aqui, por você ter disponibilizado esse tempo precioso, ainda mais nessas épocas de vocês que é Sim. correria, né? Agradecer a equipe dela que tá aqui, que eu não lembro mais nem o nome, como é que chama? Você falou o nome? O Bruno, o Elias e Camila, tá? A equipe de marketing da Diana aqui, o pessoal que vai jogar lá pra cima, tenho certeza, né? Quero mandar um abraço e agradecer o Matheus aqui, que é da minha área aqui também, que trabalha comigo aqui, que me dá uma força aqui, né? E dizer, ó, gente, o Vibcast é isso aí. Nós não estamos aqui para fazer política, Diana. Deixar claro para você, igual eu te falei no começo. Nós não estamos preocupados com política, nós não estamos preocupados. Nós estamos preocupados, gente, mudar alguma coisa nessa cidade, nesse estado, nesse país. Sim. Então, assim, o podcast está aberto para outros políticos? Tá, desde que você tenha um propósito. Não me chamar, me procurar porque quer fazer campanha política, você pode ficar tranquilo que você não vai ser bem-vindo aqui. A gente quer pessoas que realmente agregam alguma coisa para a sociedade. Pessoas que realmente a gente acredita que vai mudar alguma coisa na nossa sociedade, entendeu? Então esse é o papel, por isso que a Diana está aqui, esse método eu tenho certeza que eu tenho nela, tá? E que eu te desejo boa sorte nessa campanha, né? Você não me pediu nem pode ainda, mas quem sabe o dia que você me pedir, a gente pode negociar isso aí. Não é financeiro não, tá, gente? É com proposta. Eu sou inegociável, É né? isso aí. Nessas questões. Eu tenho parente, tem um irmão meu que é vereador no interior de Minas, lá em Guatama, né? A gente tem uma
com algumas questões lá. E assim, agradecer para você, gente, por ter assistido a gente aí. Quem não conseguiu assistir desde o começo, vai estar gravado aí no YouTube aí, pra vocês assistirem, tá bom? Adriano, muito obrigado mais uma vez. Obrigado à equipe, obrigado, Matheus. E fiquem com Deus e até terça que vem, tá bom? Um abraço para vocês. Obrigada.